Jesus, que todos digam amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 43. A leitura é um pouco extensa, mas torna-se necessária. Isaías 43, eu vou ler os primeiros 13 versículos. Isaías 43 diz assim: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Verso 3. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Darei ao norte entrega, direi ao norte entrega, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Traz o povo que ainda tem olhos, é cego e surdo, ainda tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se, e povos reúnam-se, que dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas. Apresente as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e eu sou seu Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Pode tomar o seu assento, Senhor, fala conosco. Esse texto nos mostra que Deus tem um desejo, que é uma atitude, uma ação de Deus em agir. Deus deseja agir em prol do seu povo. Haja visto, Deus sempre levou, ao longo do tempo e ainda hoje, leva o seu povo a acreditar na sua mão forte. O problema de Israel é o mesmo nosso. É que muitas vezes nós não acreditamos de verdade, com o coração despojado, de que a mão de Deus forte vai nos salvar. Deus sempre, você vai observar, Israel estava longe de Deus e por isso fica na mão dos babilônios, mas Deus sempre foi um Deus que não abandona Israel, não esquece Israel, mas um Deus que motiva sempre o seu povo. Israel, então, não consegue enxergar o tamanho de Deus. Qual é o tamanho de Deus? Paulo nos mostra isso, que você não tem como medir a profundidade, a largura, o comprimento. Não tem como. Deus é grande. Falar que Deus é grande é uma coisa. Acreditar que Deus é grande
quando vivemos situações de tempestades, falar que Deus é poderoso e citar os atributos de Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Mas será que nós, na nossa caminhada, na nossa jornada, estamos ouvindo a voz de Deus e acreditando? Porque Israel sempre vacilou, falhou, porque não acreditava na potente mão de Deus. Isso começa lá no Egito, quando eles são libertos da mão de Faraó. O Senhor fizera milagres. O Senhor agiu de uma forma extraordinária. Deus enviou 10 pragas sobre o Egito, e cada uma daquelas pragas era para confrontar um Deus que o Egito tinha. Por exemplo, vou citar apenas um para você entender. Eles tinham o Deus Sol. Para eles existia o Deus Sol. Então Deus fez que houvesse 3 dias de trevas. Para cada praga, Deus confrontou com o seu poder. Mas Israel, mesmo assim, se mostrava um povo inseguro. E muitas vezes o retrato, o desenho que nós fazemos da nossa vida é justamente de Israel. Há muitas vezes, quantos de nós nos olhamos diante das circunstâncias, das dificuldades que nós enfrentamos, nós nos encontramos inseguros, mas dizemos que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Nós nos mostramos tantas vezes perturbados, quantas vezes nós não nos aquietamos, porque se nós não vivemos uma vida de excelência na presença de Deus, irmãos, é porque nós ainda não aprendemos a descansar a nossa vida em Deus, a confiar em Deus, a acreditar que o agir dele vai acontecer. Ele não vai dizer o dia, ele não vai dizer a hora, ele não vai dizer o momento, mas alguma coisa Deus irá fazer por nós. Mas quantas vezes, mesmo sabendo dessa grandiosidade de Deus, mesmo sabendo desse poder que Deus tem nas mãos, quantas vezes nós olhamos para dentro de nós e nos encontramos inseguros, insatisfeitos, perturbados, abatidos, desanimados, quando na verdade, quando essas coisas acontecerem, nós precisamos aprender a olhar para Deus, nós precisamos acreditar em Deus, nós não podemos olhar as circunstâncias da vida e que elas tragam a nós insegurança. Deus está falando ao seu povo. Deus está se mostrando. Deus está se revelando ao seu povo. E aí, o versículo de número 1, ele começa a dizer como Israel deve viver. Como Israel deve se comportar. Ora, diante de tantos milagres ao longo das gerações que esse povo viu Deus fazer, não era nem necessário Deus falar o que falou. O verso de número 1, Deus diz assim: olha, não temas, não temas. Não era necessário Deus falar isso, porque afinal de contas, quem vê um Deus que faz tantos milagres, que faz tantos prodígios, que faz tantas maravilhas, deve produzir isso dentro de nós, a certeza que Ele vai nos abençoar. Mas esse texto, ele fala pelo menos de 2 coisas. Primeiro, é que o povo de Deus, Judá, está no exílio, e que o exílio está no fim. Mas mais do que isso, Deus
tinha uma saída. Esse verso, esse capítulo, mostra que Deus tem uma saída para o seu povo. E aí Deus está falando coletivamente, porque Deus está falando ao seu povo. Mas em contrapartida, Deus está falando também individualmente. Deus está dizendo coletivamente a todo o seu povo: não tenha medo, não temas. Mas em contrapartida, Deus está falando com cada pessoa que fazia parte daquele povo: não temer, porque a única saída era o Senhor. A única saída capaz para aquele povo que estava cativo era a ação, era o agir, era o mover de Deus. Então esse texto fala, em primeiro lugar, que a saída do exílio, do cativeiro, está quase no fim. Segundo, que Deus iria tirá-lo das mãos de Babilônia, que Deus iria agir, que Deus iria operar. Você pode observar o grande amor de Deus, porque mesmo Judá estando no cativeiro, mesmo Judá estava no cativeiro em razão de uma desobediência, estava no cativeiro em razão de desobedecer à lei de Deus. Mesmo assim, Deus não abandonou o seu povo. Deus não esqueceu do seu povo. Deus não deixou o seu povo de lado. Deus ainda fala ao seu povo. Por quê? Porque Ele quer abençoar. Ele quer tirá-los da onde eles estão. Ele quer resgatá-los do lugar onde eles estão. Então Deus, com o seu grande amor, que é incomparável, que nós não podemos medir, Deus demonstra 3 maneiras de amar Israel. 3 maneiras de amar o seu povo. Por que Deus fala assim? Por que Deus age dessa forma? A primeira maneira é que Deus chega para o seu povo e diz assim: olha, eu criei vocês e eu formei vocês. Isso estava se referindo a um desejo, a uma ação do próprio Deus. Deus poderia ter criado qualquer outro povo. Deus poderia ter escolhido qualquer outro povo. Deus poderia ter formado qualquer outro povo. Mas Ele escolheu Israel. Ele escolheu um povo para que o adorasse, um povo para que o exaltasse, um povo para que confiasse nele. Então Deus chega e diz: olha só, eu criei vocês, e mais do que criar, eu formei vocês. Deus chega e diz ainda mais: eu remi vocês. Vocês estão remidos. A verdade é que nós somos 2 vezes de Deus, ou somos 2 vezes do Senhor. A gente não pode imaginar isso, mas conta-se uma história de um menino que ele tinha feito um barquinho, e o barquinho que ele fizera, ele tinha um carinho enorme por aquele barquinho. E um dia, brincando no rio, o barquinho foi embora. O barquinho desapareceu, o barquinho se perdeu. E um dia, aquele menino, ele foi à cidade, e chegando lá na cidade, que estava na vitrine, aquele barquinho. Quando ele olhou o barquinho, ele sabia que era dele porque ele fez. E ele chegou para o dono daquela loja e disse assim: olha, esse barquinho é meu. E aí o dono da loja disse assim: esse barquinho só será seu se você comprá-lo. E então, como ele não tinha dinheiro, ele começou a vender tantas coisas que ele podia, vender lata, chumbo, tantas coisas daquela época ele começou a vender para que ele pudesse comprar um barquinho. E ele conseguiu o dinheiro para comprar o barquinho. E o dia que ele comprou o barquinho, ele pegou o barquinho, abraçou o barquinho, colocou no seu peito, deu um abraço no barquinho e disse: barquinho, você é 2 vezes meu. Uma porque eu te fiz e outra porque eu te comprei. Você já imaginou que você é 2 vezes de Jesus? Uma porque ele disse: façamos o homem
à nossa imagem e semelhança. Mas em razão da queda do homem, o homem, generalizando, o homem se perdeu. Aí Deus enviou Jesus para comprar você, para que você fosse resgatado, para que você fosse remido por Ele, para que você fosse propriedade dEle. Terceira maneira de Deus demonstrar o seu amor. Deus conhece o seu povo e Deus se torna dono desse povo. Ele não apenas conhece, mas Ele também é dono desse povo. Somente essas três coisas. Se nós parássemos para observar, nós viveríamos com mais confiança em Deus, porque Deus nos amou. Por quê? O que você e eu fizemos para que Deus nos amasse? O que nós fizemos para que Deus nos constituísse povo seu, raça eleita, nação santa, povo de exclusividade de Deus? O que eu e você fizemos para Deus nos colocar todas essas possibilidades de morarmos no céu, de sermos templo do seu Espírito Santo, de adorarmos em espírito e em verdade? O que nós fizemos? Nada, irmãos, absolutamente nada. Mas nós somos povo de Deus, Deus nos escolheu. Isso não quer dizer que nós não venhamos a enfrentar lutas. Isso não quer dizer, porque sou o povo de Deus, não vou enfrentar tempestades. Isso não quer dizer que porque sou o povo de Deus, não vou enfrentar dificuldades. Mas Deus estava dizendo ao seu povo: não temas, não tenha medo. Você sabe quantas vezes aparece a palavra não temas na Bíblia, né? 365 vezes. Isso significa que amanhã, quando você levantar, você vai dizer: Senhor, eu não posso temer, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consola, Tu és o Deus da minha vida, o Deus da minha salvação. Quando for na terça-feira, você vai dizer: Senhor, eu não vou temer, porque Tu estás comigo. Quando for na quarta-feira, que você enfrentar uma dificuldade, ou na quinta, ou na sexta, não importa o dia, todos os dias, você tem que levantar e dizer: Senhor, eu confio em Ti, mesmo vivendo na tempestade. Nós precisamos, irmãos, confiar em Deus. Não apenas de palavras, não apenas porque ouvimos alguém falar, o pregador falar, ou uma música cantada. Mas nós precisamos levantar todos os dias. E nem todos os dias são iguais. Nem todos os dias são maravilhosos para nós. Há dias de bonança, há dias tranquilos, há dias maravilhosos. Mas há dias de tempestade. Há dias de sofrimento. Por isso Jesus foi bem sincero, bem verdadeiro: no mundo tereis aflições. Mas o que Ele disse? Tem de bom ânimo. O que Ele estava dizendo? No meio da tempestade eu estou contigo também. No meio das tribulações eu estou contigo também. No meio das dificuldades eu estou contigo também. No meio do desemprego eu estou contigo. Quando faltar alguma coisa eu estou contigo para mudar a sua situação. O que nós, irmãos, precisamos é confiar em Deus sempre. Esse povo estava cativo, esse povo estava na mão dos babilônios, e Deus chega e diz para eles: não temas, eu te criei, eu te formei, chamei pelo teu nome e tu és meu. Pronto. Se eu sou de Deus, se eu pertenço a Deus, alguma coisa Deus vai fazer por mim. Se eu sou propriedade exclusiva de Deus, então Deus vai agir ao meu favor, por isso eu não vou temer. Era isso que Deus queria traduzir, era isso que Deus queria falar ao seu povo. Mas Deus, então, além de falar, porque para mim isso já é a base, se eu tenho um Deus que tem olhos e vê, se eu tenho um Deus que tem mãos e apalpam, se eu tenho um Deus que tem pés e anda, ou seja,
Tudo isso se referindo a um Deus vivo, a um Deus que funciona, a um Deus que age, a um Deus que opera. Se eu tenho um Deus desse, o que eu preciso fazer? Apenas confiar nele. Apenas acreditar que alguma coisa Ele vai fazer em prol da minha vida. Deus então tem 3 maneiras de livrar Israel. Muito embora para mim, só saber aquilo que Ele é para mim, deve ser o suficiente. Porque você pode procurar nesse mundo qual Deus que é igual ao nosso Deus. Qual o Senhor que é igual ao nosso Senhor, você não vai encontrar. 3 maneiras que Deus mostra a Israel de como Israel precisa se comportar. 3 maneiras que não servem apenas para ele, mas que nós precisamos contextualizar para a nossa vida. Primeira maneira, Deus diz assim: quando passares, isso significa que eles vão passar. Porque senão estaria dizendo assim, se passares. Se passar, poderia dar a entender que poderia acontecer, poderia surgir, mas Deus está dizendo, quando passares. Quando passares. Ele estava dizendo, ele estava confirmando, ratificando, ele estava dizendo, olha, vocês vão passar. Não tem como fugir. E ele diz então, quando passares pelas águas. Eu acredito que Deus estava fazendo aqui uma alusão ao Mar Vermelho. Porque Israel, depois de ver tantos milagres, eles estão diante do Mar Vermelho, e eles precisam acreditar que Deus vai fazer alguma coisa. Eles precisam confiar em Deus. Sabe, irmãos, a gente passa tantas coisas, mas chega uma hora que parece que a gente congela. Eles olham e parece que tudo está perdido. Irmãos, com Deus nada está perdido. Deus sempre tem uma fuga para nós. Deus sempre tem uma porta para nós. Deus sempre tem uma saída para nós. Deus sempre tem um caminho para nós. Deus sempre tem uma oportunidade para nós. Deus faz o que nenhum Deus pode fazer. Quando passarem pelas águas. Águas na Bíblia sempre se refere a tribulações. É um simbolismo de lutas, de tribulações. E Deus diz assim, olha, quando vocês passarem, no momento em que vocês passarem, eu estou com vocês. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Você sabe o que é isso? Um pastor não pode dizer isso para você. Quando você passar, irmão, por uma luta, todo o seu lado, ele pode falhar. Ele pode não ligar para você. Ele pode esquecer de que você está passando uma dor. Ele pode não saber dos seus sentimentos. Ele não pode não saber das suas aflições. Mas Jesus diz, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Ele vai estar lá. Seu amigo pode não estar lá, sua esposa pode não estar lá, seu filho pode não estar lá, mas Deus sempre vai estar ao seu lado. Mesmo que ele não fale, você já viu aquela pessoa que fica ao seu lado e não fala nada? Você já viu? Já sentou do lado de alguém que não fala nada? Deus é assim. Às vezes Deus não fala, mas Deus age. Às vezes Deus não fala, mas Deus opera. Às vezes Deus não fala, mas Ele está trabalhando. Diz um livro que Deus trabalha no turno da noite. Deus está sempre trabalhando ao meu e ao seu favor. O que eu preciso então, pastor? Eu preciso confiar em Deus. Eu não posso temer. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando pelos rios, eu me lembrei a esse texto, quando eles encontram o Jordão, o Rio Jordão, onde Deus quer fazer que eles passem a seco. Eles já tinham passado pelo Mar Vermelho, e agora com Josué, eles vão passar pelo Rio Jordão. E eles passam, sabe por quê?
Porque Deus estava com eles. Quando Deus está com a gente, irmão, a gente passa, a gente vence, a gente vai em frente, porque Deus é o mesmo Deus que opera ontem, hoje e será para o sempre o mesmo Deus. O Deus que operou naqueles dias, opera nos nossos dias, e é o Deus que vai operar no passar dos anos. Esta metáfora está falando de destruição. As águas vêm para destruir, o fogo, quando passares pelo fogo. Me lembrei de quem? Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe, um Deus. O que você quer mais? O que Israel queria mais? O que você quer mais? Um Deus que te criou, um Deus que te formou, um Deus que fez de você propriedade dele, e além disso, ele diz que está com você em todos os momentos da sua vida. O que você quer mais? Quem pode lhe dar isso? Quem pode oferecer a você isso que Deus está oferecendo? Deus diz, olha, em todas, não em algumas. Porque em algumas lutas, em algumas tribulações, há pessoas que chegam juntinho de nós. Mas, irmãos, quem nos conhece aqui dentro, é gente não são pessoas não. Quem nos conhece aqui dentro é o Senhor. E é Ele que eu não sei como pode, Ele entra aqui dentro de nós e faz uma obra extraordinária. A gente diz que é templo do Espírito Santo. Você entende o que é isso? Como a gente é templo, como que Deus habita aqui dentro? O que você fez, o que nós fizemos para sermos templo de Deus. Então, Deus apresenta a Israel 4 formas. Deus se apresenta a Israel dizendo o que Ele é. E o que Ele é para Israel, Ele precisa ser para você. Ele diz, eu sou o Senhor. Ele estava dizendo, não existe outro. Eu sou o Senhor. Ele estava dizendo, só eu sou. Lembra quando ele apareceu a Moisés? Moisés ficou preocupado. E como ia falar para Israel, Deus falou, olha, Moisés, diga eu sou. Diga eu sou. E aí Moisés fala justamente isso para o povo. Segunda, Deus fala, eu sou o teu Deus. Ou seja, só existe um Deus. E não há outro Deus além do nosso Deus. Ele é o único Deus. Você sabe o que é isso? Você servir ao único Deus? Ah, pastor, mas existem outros deuses? Existem. Existem ídolos. Existem ídolos construídos por mãos humanas. Olha o que diz Isaías, e eu queria que você fosse comigo. Capítulo 44, versículo 14. 44, 14. Deus está se mostrando o único Deus. Ele não está dizendo que não há outros deuses. Há ídolos, mas nenhum Deus é comparável ao Deus de Israel. Olha só o que acontece. No capítulo 44 de Isaías. Olha como se constrói. Esse relato aqui, irmãos, é um dos relatos mais ricos que fala, pelo menos para mim, que fala a respeito da idolatria. Olha só, um homem corta para si cedro, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva faz o quê? Crescer. Tais árvores servem ao homem para quê? Para queimar, com parte da sua madeira, se aquenta e coze o pão. E também faz o quê? Um Deus. E se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer. Assa e farta-se. Também se aquenta e diz, já me aquento, contemplo a luz. Então, o resto faz o quê? Um Deus. Uma imagem de escultura,
ajoelhe-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o quê? Meu Deus, nada sabem nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos, para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi. E faria eu o resto uma abominação? Ajoelhar-se-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? O homem faz de uma árvore o seu ídolo. O homem faz de uma árvore o seu Deus. Aquela mesma madeira, diz o texto, que ele pegou a madeira, ele cortou a madeira, ele se aquentou, ele cozeu, ele comeu pão, com essa mesma árvore. Ele corta, faz um Deus e se ajoelha diante dela. Esse texto é maravilhoso, para mostrar, irmãos, que só existe um Deus, o Deus Todo-Poderoso. O Deus que nós servimos, não feito por mãos humanas, não construído por mãos humanas, mas um Deus que tem ouvidos e ouve ao clamor do seu povo. Você pode construir qualquer ídolo que você quiser, mas ele não vai ouvir a sua voz. Foi construído pela sua própria mão. Mas Deus está dizendo: eu sou o Deus de Israel, eu sou o Senhor. Irmão, se Deus é o Deus que ouve a nossa voz, por que nós tememos? Ele diz: mas eu sou o Santo de Israel, eu sou o único Deus. Ele diz: mas eu sou o Salvador. Ele estava dizendo que não há ninguém capaz de livrar Israel do cativeiro, se não for Ele, o Deus Todo-Poderoso. Salvação aqui é tirá-los de onde eles estão, tirá-los do cativeiro, libertá-los do cativeiro. Só Deus pode fazer isso. Só Deus poderia resgatar Israel. Aí que Deus faz? Deus vai levantar Ciro, o rei da Pérsia, para libertar Judá, para libertar o seu povo. E aí Deus valoriza Israel, porque Deus vai usar Ciro, e em troca vai dar 3 nações a Ciro, em razão de Israel. Vai dar o Egito, vai dar a Etiópia, 2 nações africanas e uma árabe que é Seba. Deus está comprando. Você dá para fazer uma analogia? Deus está comprando Israel. Deus está trazendo Israel de novo. Sabe por quê? Porque Israel é preciosa aos olhos de Deus. Você pode não ser precioso aos olhos de muita gente, mas aos olhos de Deus você é precioso. Talvez as pessoas não digam: eu não vou com a sua cara. Claro, cada um vai com a sua, né? Mas quando você se humilha diante de Deus, quando você diz: Senhor, eu pequei, Ele ouve a sua oração, Ele atende o seu clamor. Deus então olha Israel e diz 3 coisas maravilhosas. Deus faz uma declaração para Israel. No versículo 4, Deus diz que Israel é precioso aos seus olhos. No versículo 4, Deus diz que Israel é digno de honra. E no versículo 4, Deus diz que Israel é o seu povo amado. Diante de tudo isso, diante dessa grandeza de Deus, o que Israel precisa fazer? Não temer no meio das circunstâncias. Não olhar para o lado. Não olhar para o outro. Acreditar em Deus. Irmãos, você tem problema, você sempre vai ter problemas. Você sempre vai ter lutas. Esse negócio de dizer: não, agora você é crente, não vai ter luta. Não, você vai ter mais lutas. Você vai ter mais problemas.
Por quê? Porque existe um inimigo feroz querendo te afastar da presença de Deus. Mas agora você tem um Deus poderoso. Deus se revela ao seu povo. Como? Como o único, o primeiro e o único Deus. Ele diz assim no verso 10, antes de mim Deus nenhum se formou. Você acredita nisso? Que Deus nenhum se formou antes do nosso Deus. E depois de mim, nenhum haverá. Deus está dando a Israel todas as garantias. E nem precisava. Nem precisava. Deus não precisava dar todas essas garantias para Israel. Porque afinal, quem é Israel? Mas Deus diz, antes de mim, Israel, antes de mim, Judá, Deus nenhum se formou. E depois de mim, nenhum haverá. Deus está mostrando o seu poder. Deus está mostrando que Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. É o começo e é o fim. Não existe outro Deus. Deus verdadeiro, Deus poderoso, Deus que vai abençoar a sua vida, não existe. Só Ele. O que eu preciso fazer diante da grandiosidade desse Deus, da minha pequenez? Só preciso confiar nele. Eu confio em que Deus pode agir. Porque, irmãos, quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Pastor, mas a minha vida continua a mesma luta. É porque Deus ainda não agiu. É porque Deus ainda não estendeu a sua mão. Porque quando Deus quer agir, ninguém pode impedir a ação de Deus. Pode impedir a ação de qualquer homem. Pode impedir a ação de qualquer pessoa. Mas de Deus não. Quando Deus quer agir, irmãos, ninguém pode impedir. Faraó tentou. A primeira vez, impedir Deus de fazer aquilo que Deus tinha declarado fazer. Faraó tentou a segunda vez. Faraó tentou a terceira vez. A quarta, a quinta, a sexta, a sétima. Deus é muito calmo, irmãos. Deus é muito paciente. A gente vê isso nos nossos dias, a paciência de Deus. Em Sodoma e Gomorra, era um grupo menor, e Deus queimou, Deus mandou fogo. Hoje no nosso mundo, milhões de pessoas estão igual Sodoma e Gomorra, e Deus está pacientemente esperando o momento de agir. Deus é paciente. E aí Faraó foi acreditando que está vencendo. Sétima, oitava, nona. Aí Deus bateu o martelo. Irmãos, quando Deus bate o martelo, já era. Deus bateu o martelo e diz, agora eu vou tirar o filho dele, ele vai libertar o meu povo. Porque quando Deus quer agir, não há ninguém capaz nesse mundo. Não há ninguém capaz de impedir Deus. Olha, se eu sei que o Deus que eu sirvo, ninguém pode impedir o seu agir, então eu preciso confiar nele. Deus agiu. Todos morreram no Mar Vermelho. Babilônia não podia impedir o agir de Deus. Deus tinha um prazo, Deus tinha um plano, Deus tinha um objetivo, mas no dia dele, no dia que ele estabeleceu, ele agiu e tirou Israel do cativeiro. Quem não se lembra da Arca de Dagom? Esse texto é maravilhoso. 1 Samuel capítulo 5, versículo 4. Dagom, a casa de Dagom, Israel vacilou diante de Deus e a arca foi levada. Levaram a arca para onde? Para a casa de um Deus construído por mãos humanas. Na primeira noite, Dagom está com o rosto em terra. Aí os daquela casa pega o rostinho de Dagom, coloca o rosto de Dagom no lugar. E agora, Dagom pode passar uma noite tranquila. Na segunda noite, quando eles entram no templo, lá está
Dagom caído de bruço. A cabeça e as mãos estão cortadas. Sabe por quê? Porque Deus, quando quer agir, ninguém pode impedir. Pode até parecer que Ele está demorando. No nosso calendário, pode parecer que alguma coisa está demorando. Não foi assim com Lázaro. As mulheres, as irmãs dele falaram: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Deus, quando Ele quer agir, Ele age com o seu poder e glória, e ninguém pode impedir. Você lembra de Gideão? Gideão tem 32 mil homens. Lá em Juízes 7. Ele tem 32 mil homens. E aí Deus começa a dizer aos tímidos e medrosos: voltem. E aí sobram 300 homens. E o texto no verso 12 vai dizer que havia os medianitas e os amalequitas, e todo o povo do Oriente cobria um vale como gafanhotos. Imagina a quantidade de homens armados contra 300. Mas quando Deus quer agir, irmãos, Ele age com um. Você lembra Sansão? Com uma queixada de jumento. Lógico que Sansão devia ser forte assim, igual a mim. Mas Sansão, com uma queixada de jumento, ele consegue matar 1000 homens. Sabe por quê? Porque quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Por que você está aí aborrecido, cabisbaixo? Deus ainda vai agir na hora certa, no tempo certo, quando Ele quiser, não é na sua hora, não é quando você quiser, não é conforme você deseja, é quando Ele quiser, mas Ele vai agir. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Ou Misael, Asaías e Ananias? Lembra deles? Esses homens não se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor. O rei, então furioso, chega e diz aos seus homens assim: olha, acende a fornalha 7 vezes mais. E os homens que foram jogar a Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, eu não sei se você já foi numa olaria, eu tive a oportunidade de ir em uma olaria, e numa olaria interessante, que os fornos, eles são assim, são buracos abertos assim, e aí lá embaixo tem a lenha. E eu fiquei imaginando, 7 vezes mais. Aquele rei diz assim: nós vamos acabar com Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós vamos acabar com esses homens que não se curvaram diante de mim. Nós vamos acabar com eles. Joga eles lá. Aqueles 2 homens que jogaram, aqueles 3 rapazes morreram. Os 2 já morreram. E os 3 caíram lá dentro da fornalha de fogo. O que vai acontecer agora? Na fornalha de fogo, eles vão morrer. Na fornalha de fogo não tem como escapar. Haja visto que aumentaram 7 vezes. Está 7 vezes mais forte o fogo lá dentro. E aí Nabucodonosor chega e fala assim: mas nós mandamos quantos homens lá para dentro? Eles dizem: 3. Aí ele diz assim: mas eu vejo 4. Sabe por quê? Quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Você lembra de Daniel? O homem que tinha um espírito excelente. Procuraram tudo contra Daniel. Tentaram acusar Daniel de todas as formas. Não conseguiram. Então o que fizeram? Pegaram Daniel e por ele descumprir um mandado, uma ordem que tinha sido dada, um complô que fizeram para destruir Daniel, por ele descumprir isso. Porque, irmãos, nós obedecemos às leis, desde que elas não nos façam pecar contra Deus. Isso é muito importante. Jogaram Daniel na cova dos leões. Daniel está lá. E aí o rei Dario aparece no dia seguinte: Daniel diz: eu estou aqui, porque Deus mandou o seu anjo. Por que Deus mandou o seu anjo? Quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Agindo Deus, irmãos,
os reis não podem impedir. Agindo Deus, os homens não podem impedir. Agindo Deus, as fornalhas não podem impedir. Agindo Deus, os leões não podem impedir. Nada, nem ninguém pode impedir o agir de Deus. Ora, se eu sei que o Deus que eu sirvo, eu, Marcos, sirvo um Deus que é imbatível, que ninguém pode vencê-lo, que ninguém pode derrotá-lo, então eu preciso confiar nele, porque ninguém há que possa vencer o Deus que eu sirvo, ninguém pode vencer o Deus que eu amo, ninguém pode vencer o Deus que eu adoro, e ninguém pode vencer o Deus que eu aprendi a exaltar, porque agindo ele, ninguém impedirá. Creia nisso. Não ouça essa mensagem apenas. Traga isso para você e diga a você: agindo Deus, ninguém pode impedir. Quando Deus põe a mão, irmãos, não tem jeito. Quando Deus bate o martelo, não tem Faraó, não tem Nabucodonosor, não tem ninguém. Quando Deus opera, ninguém pode impedir. Pastor, então por que ainda não aconteceu o que eu estou pedindo? Porque Deus ainda não agiu como Ele há de agir. Na hora certa, no momento certo, Ele vai mostrar que agindo Deus, ninguém pode impedir. Ninguém pode embarrear Deus. Por que você fica com temor? Por que você teme? Por que nós, né? Por que nós tememos tanto? Se nós servimos um Deus que ninguém pode dizer, o senhor não pode passar daqui para lá, o senhor não pode avançar. Deus vai aonde Ele quiser, Ele faz o que Ele quiser, Ele entra no lugar que Ele quiser, Ele opera onde Ele quiser, porque Ele é o Deus dos deuses, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Deus Todo-Poderoso. O Deus que nós servimos é maior do que as nossas lutas. O Deus que nós servimos é maior do que os nossos sofrimentos. O Deus que nós servimos é maior do que todas as coisas no céu, na terra e no mar. Que eu preciso então, pastor, não temer. Preciso confiar em Deus. Porque o Deus que eu sirvo é o Deus que abre portas. É o Deus que livra. É o Deus que opera. O Deus que eu sirvo requer de mim que eu confie nele. Deus estava dizendo ao seu povo: eu sou isso tudo. Vocês querem mais o quê? Qual Deus que oferece a Israel que Deus verdadeiro, Jeová, ofereceu? Qual Deus que pode oferecer a você e a mim tudo isso que esse Deus aqui nos oferece? Nenhum, irmãos. Sabe por quê? Porque não existe outro Deus antes do nosso Deus e nunca existirá um Deus depois do nosso Deus. Então confie nele. Eu não sei a sua luta, eu não sei a sua dor, mas Ele sabe. Ele sabe. E quando Ele quiser agir, Ele vai fazer o que ninguém pode fazer. Ninguém. E quando Ele quiser agir, ninguém pode impedir. Você já tentou fazer alguma coisa e alguém te impediu? Não, você não pode fazer isso não. Você não pode entrar aqui, né? Você não pode entrar nessa sala. Você não pode entrar nessa repartição. Você não pode resolver esse problema. Com Deus não tem isso não. Quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Sabe o que teologicamente significa ninguém? Ninguém. Nem o diabo, nem o inferno, nem as trevas, nem os demônios, ninguém. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Viu o tamanho do seu Deus? Quem é maior, o Deus que você serve ou a luta que você vive? Se for o Deus que você serve, confia nele, porque essa luta vai se tornar uma experiência para você, de que o Deus que você serve é um Deus que faz o que ninguém pode fazer. Amém?
Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, Tu és precioso demais para nós. Tu és grande demais para nós. Perdoa, porque às vezes não nos portamos e nem nos comportamos como deveríamos, Senhor. Às vezes, em meio às lutas, em meio às dificuldades, nós fraquejamos, nós falhamos, como se não houvesse salvamento. Pai, Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que pode mudar a vida de tantas pessoas aqui nessa noite. Tu és o Deus que pode nos fazer sair daqui nessa noite confiante. Era isso que o Senhor estava esboçando ao povo de Israel. Que nós saímos daqui hoje sem temer. Que nós saímos daqui hoje corajosos. Se Deus está comigo, ninguém pode impedir o agir do Deus que eu sirvo. O salmista disse: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Então clamei ao Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Ah, Jesus, Tu és tudo mesmo. Tu és o Deus que pode agir em qualquer área da nossa vida. Não nos deixes de servir com incredulidade, mas nós queremos Te servir acreditando, não apenas falando no Teu poder, não apenas recitando os Seus atributos. Meu Deus é o Deus Todo-Poderoso, mas nós queremos sair daqui nessa noite para enfrentar a vida amanhã, para confrontar a vida amanhã, dizendo que nós temos o Deus que age, nós temos o Deus que opera. Nós não temos um Deus feito por mãos humanas. Nós não temos um Deus morto. Nós não temos um Deus frágil. Nós não temos um Deus falível. Mas nós temos um Deus infalível. Nós temos um Deus que tem o controle do universo nas suas mãos. Nós temos o Deus que conhece o nome de cada estrela. Nós temos um Deus que é o Todo-Poderoso. Nós temos um Deus imbatível. Oh, Jesus, faça-nos entender isso. Faça-nos olhar isso, Pai. Porque para nós há muitas coisas difíceis, mas para o Senhor nada é difícil. Para a nossa jornada, muitas coisas são complicadas, mas para o Deus que nós servimos, não. Não há doença que o Deus Todo-Poderoso não possa curar. Não há porta, por mais trancada, fechada, com ferrolhos, com trancas, que o Senhor não possa abrir. Não há um coração duro
que o Senhor não possa amolecer. Não há um pecado que o Senhor não possa perdoar. Aliás, só o Senhor perdoa pecados. Nenhum Deus, nenhum ídolo é capaz de perdoar pecados. Mas o nosso Deus, Ele perdoa pecados. Nenhum ídolo, nenhum Deus salva o homem. Mas o nosso Deus resgata, tira o homem das trevas e traz para o reino do Filho do seu amor. Deus, Tu és grande demais. Diante dessa grandeza, não era para falharmos tanto, é para quietarmos o nosso coração, é para confiarmos em Ti, porque, Senhor, não há outro igual a Ti, não há nem parecido contigo. Tu és o único, Tu és o único Deus. Imprime, Pai, esta certeza no coração desse povo que se reúne aqui nessa noite, daqueles que estão nos assistindo pela internet. Imprime isso, dizendo: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Imprime essas palavras, agindo eu, quem impedirá? Quem pode barrerar Deus? Quem pode dizer que Deus não pode fazer? Oh, Jesus! Descansamos em um Deus que todas as coisas estão nas suas mãos. Descansamos em um Deus. Não precisamos ficar ansiosos com coisa alguma dessa vida, porque o nosso Deus cuida de nós, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Queremos sair daqui, Pai, encorajados pela Sua palavra, em saber que o Deus que nós servimos pode qualquer coisa. Qualquer coisa. O nosso Deus, irmãos, pode qualquer coisa. O nosso Deus pode fazer qualquer coisa. Confie. Não deixe a incredulidade bata no seu coração. Diga: Senhor, eu confio em Ti. Confio que agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Oh Pai, Te exaltamos.